E hoje o Supremo deve continuar a análise de propostas de súmulas vinculantes sobre diversos assuntos no plenário. E a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, já está aqui e vai explicar para a gente essas súmulas que estão na pauta hoje. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Bom, ontem, como a gente viu aí na reportagem, 4 súmulas foram aprovadas no plenário do Supremo. Hoje, quais são essas que têm destaque? Bom, nós temos ao todo aí 8 propostas de súmulas vinculantes que poderão ser analisadas pelo plenário da mais alta corte do país. A primeira delas é a proposta de súmula vinculante número 57, que ela trata inclusive de uma questão de individualização da pena. Essa proposta de súmula vinculante, ela foi apresentada pelo Defensor Público Geral da União, e a ideia é que o Supremo Tribunal Federal sumule o seguinte entendimento: na hipótese de não haver vaga disponível no sistema carcerário, não seria, então, possibilitado ao condenado que ele cumprisse pena no regime menos gravoso, no regime mais gravoso. Então, o que a súmula vinculante pretende, na verdade, impedir é exatamente situações em que o condenado é condenado num regime mais brando e acaba tendo que cumprir a pena num regime mais severo em razão de inexistência de vaga no sistema carcerário. Então, a proposta é exatamente isso, levando-se em consideração esse princípio da individualização da pena. Então, o que a súmula propõe é que ela seja cumprida pelo condenado exatamente dentro dos termos da condenação e, se não for possível dentro dos termos da condenação, que seja garantido, então, que ele cumpra no regime mais benéfico. Então, esse tema está intimamente ligado com a condição do sistema carcerário brasileiro, é isso? Exatamente, até porque o nosso sistema carcerário hoje, ele realmente apresenta um quadro de superlotação, a necessidade, inclusive, de uma gestão no sistema de execução penal. E quando se fala em individualização da pena, o que nós temos aí é que essa individualização, ela começa no momento em que a pena é fixada pelo legislador. Então, eu tenho aí esse momento em que o legislador estabelece o mínimo e o máximo de pena previsto para determinado crime. Isso já é um aspecto de individualização da pena. Quando eu tenho ali o juiz aplicando a pena no caso concreto, ele também fazendo aquela dosimetria, ele vai chegar ao quanto ideal para reprimir e prevenir o ilícito que foi cometido. E quando eu estou na fase de execução penal, isso também reflete a execução da pena. Então, o que acontece? Quando se está diante de um sistema carcerário, nos moldes em que nós temos, surge, então, esse tipo de debate. Esse tema, inclusive, ele foi objeto de audiência pública aqui no Supremo Tribunal Federal. Então, essas audiências, elas foram realizadas entre os dias 27 e 28 de maio de 2013. E essa audiência pública foi exatamente para debater essa situação do sistema carcerário. Na oportunidade, foram ouvidas aí representantes tanto da OAB, dos secretários de Segurança Pública, membros do Ministério Público, enfim, todas as pessoas envolvidas diretamente nessa questão da execução penal tiveram a oportunidade de se manifestar. Então, é um tema que realmente aí mexe com uma parcela significativa da população, e nessa tarde de hoje os ministros poderão, então, sumular esse entendimento que já vem sendo adotado pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, não havendo vaga, haverá, então, o direito dele ir para um regime prisional mais brando e não permanecer no mais severo. E há um recurso extraordinário já apresentado à Corte sobre esse tema, ele já foi apreciado? Não foi ainda. Realmente esse recurso que você se refere, inclusive, teve a repercussão geral reconhecida. Foi exatamente neste recurso, que é da relatoria do ministro Gilmar Mendes, que houve, então, a convocação da audiência pública, e a temática, ela realmente se repete neste recurso extraordinário, mas ele ainda não foi julgado. E aquele caso sobre a competência do Tribunal do Júri, está na pauta também? Está na pauta. É a proposta de súmula vinculante número 105. É uma questão interessante porque já existe um entendimento sumular do Supremo Tribunal Federal, e quando eu tenho uma súmula que não é vinculante, significa que há um entendimento do Supremo que ele deve ser seguido, mas ele não tem o efeito vinculante de ser obrigatório. Com a transformação dessa súmula em súmula vinculante, esse entendimento da Suprema Corte, ele passa a ter força de lei e ele vincula necessariamente os demais tribunais, os juízes e desembargadores, à administração pública direta e indireta. O que essa súmula que já existe no Supremo Tribunal Federal estabelece? Estabelece que quando uma Constituição estadual ela traz ali uma competência para processar e julgar aqueles parlamentares que têm foro especial por prerrogativa de função,
essa competência, ela não pode derrubar a competência prevista na Constituição Federal no que diz respeito ao Tribunal do Júri. A Constituição Federal estabelece que o Tribunal do Júri, ele tem competência para julgar aqueles que praticam crimes dolosos contra a vida. E é essa competência do Tribunal do Júri prevista na Constituição Federal que prevalece quando se está diante de uma outra competência, ainda que seja por foro especial por prerrogativa de função, estabelecida em Constituição Estadual. O Supremo deve analisar hoje também ações diretas de inconstitucionalidade sobre a aposentadoria dos magistrados e pensão dos dependentes. E nós voltamos a falar sobre a sessão plenária com a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Gisele, quantas ações sobre esse assunto tramitam na Corte e o que se busca nessas ações? Nós temos ao todo aí na pauta de hoje 5 ações diretas de inconstitucionalidade, e são todas elas da relatoria do ministro Gilmar Mendes. Todas elas tratam exatamente sobre essa questão que engloba uma alteração feita por uma emenda constitucional, essa mudança no regime de aposentadoria envolvendo os magistrados, foi iniciada pela emenda constitucional número 20 de 98 e continuou com a emenda constitucional 41 de 2003. Então, o que se busca, na verdade, nessas ações diretas de inconstitucionalidade é exatamente afastar os magistrados desse regime geral de previdência que foi instituído por essas emendas constitucionais. O que essas emendas constitucionais estabeleceram? Que os magistrados não deveriam seguir mais a regra da aposentadoria prevista na Lei Orgânica da Magistratura Nacional, que eles deveriam seguir o que está previsto com essas alterações, né, instituídas por essas emendas que eu acabei de mencionar, que acabaram remetendo a aposentadoria dos magistrados de acordo com a aposentadoria que se aplica, né, ao regime geral de previdência do servidor público. Então, os magistrados eles estariam aí submetidos ao regime de aposentadoria, assim como os demais servidores públicos, e não teriam mais aquelas regras previstas na Lei Orgânica da Magistratura Nacional aplicadas. E qual tipo de inconstitucionalidade que é alegada? Nós temos aí diversas ações, como eu mencionei, e entre elas existe a inconstitucionalidade, tanto a formal quanto a material. E aí eu explico para você o que isso significa. A inconstitucionalidade formal, ela acontece toda vez em que se argumenta que o devido processo legal, no que diz respeito à elaboração das leis, não foi cumprido. Então, aqui, de acordo com o que está posto nas ações, o que se coloca é que não houve no Senado a votação em 2 turnos. Houve uma alteração na redação original da lei. Essa legislação, então, essa proposta, né, da emenda constitucional, ela chegou a ser votada num primeiro momento no Senado, houve uma alteração e ela aí foi votada no Senado novamente. Então, com a redação que ficou aprovada, ela não chegou a ter 2 votações no Senado Federal. Então, esse seria um dos argumentos pela inconstitucionalidade. Um outro argumento também colocado na ação direta de inconstitucionalidade diz respeito a garantias previstas aos magistrados, como, por exemplo, da vitaliciedade. Então, essa garantia, de acordo com a ação, também estaria sendo desrespeitada, porque aí acabaria atingindo aí essa questão dos vencimentos, provimentos dos magistrados, e por essa razão seria inconstitucional. Tá ótimo, Gisele. Obrigada pela participação. E a semana que vem a gente volta para conversar sobre as pautas do plenário da semana que vem. Eu que agradeço. Até lá.